A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos entrando na segunda lição desse terceiro trimestre de 2020. A nossa revista tem seu tema geral, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Então, toma aí o seu lápis, seu caderno, sua Bíblia, sua revista e vamos juntos mergulhar em mais uma porção da Palavra de Deus. Vamos agora fazer uma oração? Pai bendito, Santo Deus, eu quero apresentar as nossas vidas, eu quero apresentar a aula de hoje. Quero também te pedir, Pai, que Teu Espírito Santo nos ajude, abrindo nosso entendimento para que a gente entenda cada uma das revelações, de cada ponto que iremos estudar hoje. Fica conosco, guarda as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, do dia 12 de julho de 2020, a lição de número 2, como eu falei, o título dela é Despertamento Espiritual, um milagre. Vamos ver que quem traz esse despertamento é Deus. Ele faz isso através de um milagre. O texto áureo da nossa lição está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11, que diz assim: Isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Veja, irmãos, 3 lições eu já posso tirar daí, não é? Conhecer o tempo, entender, como a gente falou na aula passada, o tempo da nossa história aqui na Terra e qual será o nosso papel, estarmos acordados, né? Porque quem está acordado despertou. Por isso que ele vai dizer, já é hora de despertarmos do sono, porque o sono é uma condição de inércia, você não está fazendo nada, mas a Bíblia nos orienta, uma vez que fomos chamados por Cristo para estarmos despertados. E em terceiro lugar, ele vai dizer assim, porque a nossa salvação está mais próxima. Então, veja, a cada dia que vai passando, vamos nos aproximando da nossa salvação, da vinda de Cristo. Então, meu irmão, fique pronto, fique acordado, desperte do sono, porque a nossa salvação está chegando. A verdade prática vai dizer assim: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Então vamos ver o que significa isso, né? Submissão à vontade de Deus. Está pronto para obedecer à vontade de Deus. Então, todos esses pontos nós iremos tratar na lição de hoje. Guarde aí cada um deles, cada uma das revelações, porque serão poderosas. A leitura bíblica em classe hoje é a leitura que dá base a tudo que iremos estudar, a cada ponto da lição de hoje, está em 2 textos. O primeiro, Esdras, capítulo 1, do 1 ao 7. E o segundo texto, Neemias, capítulo 1, do 1 ao 4. Pega aí sua Bíblia e vamos juntos fazer essa leitura. Eu vou fazer bem devagar para que a gente possa ir entendendo o passo a passo do contexto, ok? Vamos lá. Esdras 1, do 1 em diante, diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares
em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fortaleza, e com fazenda e com gado. Afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Então se levantarão os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitam nos arredores lhe confortarão as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazendas e com gado, e com as coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias 1, do 1 em diante, diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Na lição de hoje temos um objetivo geral. E esse objetivo é entender por que Deus desperta o seu povo. Tomando como exemplo os textos que nós lemos aí, falando do rei Ciro, da vida de Esdras, da vida de Neemias, Deus desperta cada um deles, para cada um cumprir a sua missão. O rei na missão de rei, Neemias e Esdras nas missões que cada um ia ter na edificação de Jerusalém, do templo. Então Deus os desperta porque Deus tinha como objetivo final cumprir as suas promessas. Então Deus precisava usar cada um desses homens naquele momento para que as suas promessas fossem cumpridas. A promessa que Deus tinha feito há 70 anos atrás do cativeiro de Israel ser de 70 anos. E logo em seguida tudo seria reedificado e o templo voltaria a ser levantado. Então, da mesma forma, meus irmãos, é nos dias de hoje. Deus conta com as nossas vidas, com a tarefa de cada um de nós que temos a executar aqui na terra, para que as suas promessas sejam cumpridas. Então, se tivermos dormindo, Deus vai nos despertar. Então, Deus tem esse objetivo de despertar o seu povo para que as suas promessas sejam cumpridas, uma vez que cada um de nós está incluído neste plano de ação. Então fazemos parte do plano que Deus criou, a estratégia que Deus criou, aquilo que Ele arquitetou para cumprir na história da humanidade. Nós fazemos parte, a igreja do Senhor, o povo escolhido, o povo de Israel, nós que somos igreja, fazemos parte dos planos de Deus. Se estivermos dormindo, Deus com certeza vai nos despertar para que as suas promessas na história da humanidade, a vinda de Cristo, tudo que irá acontecer, previsto pela palavra de Deus, então precisa passar pelo momento em qual estamos vivendo. Então, se está passando, Deus conta que cada um de nós estejamos despertados para executar a missão que Ele nos deu, assim como Ele fez na vida do rei Ciro, na vida de Neemias e na vida de Esdras. Então, meu amado irmão, a lição que nós vamos ver hoje, de forma detalhada, é o objetivo de Deus despertar o seu povo.
Entrando agora no primeiro tópico da nossa lição, meus amados, o título vai dizer: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Vamos entender que a força que nos impulsiona a fazer algo vem de Deus. Vamos ver que todas aquelas atividades, todas aquelas ações que o rei Ciro tomou em liberar o povo, em liberar os recursos, todas as ações também do próprio povo, coordenada por Neemias, por Esdras, em voltar para Jerusalém, aqueles que já estavam lá, em reconstruir os muros, em reconstruir o templo, tudo isso foi movido através de um despertamento espiritual que veio do próprio Deus. Não foi iniciativa própria. As orações de Neemias, as orações de Daniel, até as orações são impulsionadas por Deus. Então, temos que entender que qualquer ação nossa em prol do reino, para Deus, por Deus, não vem de nós. Se porventura alguém se levanta em nome de Deus, mas por iniciativa própria, é porque essa pessoa está querendo, está com segundas intenções. Existe uma intenção própria, entende? Então, se é do homem, é por intenção própria, certo? Não tem aprovação de Deus. Agora, quando vem de Deus, é algo que Deus aprova, fazemos isso sem nenhuma intenção. Não temos intenção de ganhar dinheiro, não temos intenção que o nosso nome seja propagado, que esta obra tem o líder A, tem o líder B. Não. Quem é exaltado, quem é glorificado é Deus, porque o poder vem dele e volta para ele. A glória volta para ele. Eu queria ler 2 textos da palavra de Deus. O primeiro está na lição, que é na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 6, que vai dizer assim: e há diversidades de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Tá? O apóstolo Paulo está falando aqui dos dons, que na liberação dos dons espirituais para a igreja, são vários os dons, são várias as manifestações, mas quem faz tudo em todos é Deus. Vai dizer assim, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, se o que existe de ação vinda lá do céu nas nossas vidas, vem porque vem de Deus. E é Ele quem faz. Não fica, aquele ali que está fazendo por força própria. Não. Ele faz junto com todos, porque é o que opera tudo em todos. Faz em tudo em todos, vem de Deus. O outro texto é também no capítulo 12, versículo 3, vai dizer assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Então veja, meu irmão, que qualquer ação que fazemos vem do Espírito Santo de Deus. É uma força vinda do Deus que atua em nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Até para a gente ir para a igreja, até para a gente orar, ler a palavra, essa força que nos impulsiona vem de Deus. Não é força humana, é de Deus. E eu estou aqui lembrando de um outro versículo, né? Romanos 11, 36, bastante conhecido, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Amém. Então, meus irmãos, já vamos entender nesse primeiro ponto que todo poder que nos desperta espiritualmente vem do próprio Deus. Já agora nesse segundo tópico, meus amados, vamos ver, o título vai dizer assim, as finalidades do despertamento. Então veja que esse despertamento vem de Deus, foi o primeiro tópico, e qual é a finalidade desse despertamento, né? Então assim, primeiro a gente já entende que algo para ser despertado é porque é algo que está ali em estado de sono.
está parado. Então precisa haver esse despertamento que vem de Deus. Por quê? Porque algo está parado. Deus está precisando dar continuidade em seus planos, mas não pode fazer assim se algo tiver parado. Se aquelas pessoas envolvidas nos planos de Deus, que somos nós, naquela época era o rei Ciro, era Neemias, era Esdras, então se eles ficassem parados, os planos de Deus não teriam sido executados. Não é? Deus até poderia levantar outras pessoas, Deus poderia fazer de outra forma, porque Ele é poderoso e Ele é soberano. Mas se nos planos dele estava contando com Esdras, com Neemias, com Ciro, e hoje conta comigo, com você, então é preciso que haja um despertamento, que saia da condição de parado, de sono, e volte a estar ativo, a estar executando cada uma das atividades que Deus colocou em nossas vidas. Então, a finalidade de despertarmos é a restauração espiritual. Tudo que Deus quer fazer na nossa vida importa na salvação, na restauração das nossas vidas. Porque, entenda, nós estávamos no pecado, nós estávamos destruídos. E quando Deus manda Jesus Cristo morrer em nosso lugar para nos salvar, o objetivo de Deus era restaurar aquilo que estava destruído. E o que é que estava destruído? Era a nossa vida espiritual. Então, o objetivo de Deus nos despertar também para fazer algo faz parte dessa restauração espiritual. Então, o crente restaurado significa dizer que é um crente ativo, que está em atividade. Faz parte da característica, é uma das evidências que o crente está no processo de restauração. Então não pode existir dentro dos planos de Deus em nos restaurar espiritualmente, não pode existir a condição de nós que estamos sendo atingidos por esse poder de Deus em despertamento, que a gente fique parado. Então, é uma coisa bastante lógica. Se queremos entender se estamos sendo restaurados, é quando a gente olha para a nossa própria vida e vê que estamos em atividade, que estamos cumprindo os propósitos de Deus na nossa vida. A sua vontade está sendo realizada em nossas vidas. Né? Então, a gente vai ver aqui um texto da palavra de Deus. O texto vai dizer assim, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, o versículo 13 e o 14. Inclusive está na nossa lição. E o texto vai dizer assim: mas todas estas coisas se manifestam, sendo coordenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. O 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então vamos ver, meus amados, que Deus tem esse objetivo, no despertamento espiritual, restaurar as nossas vidas, para que a luz de Cristo brilhe, né? Para que a missão que recebemos seja executada. Que missão é essa? Pregarmos e vivermos o Evangelho. Então, Deus nos desperta o objetivo disso é dar sequência à restauração espiritual que foi começada no dia em que aceitamos a Jesus. Isso significa dizer que quando aceitamos a Jesus não dá para ficar parado, né? Como eu falei, uma das evidências é a execução das nossas missões, das nossas tarefas. Amém? Entrando agora, meus amados irmãos, no tópico 3 da nossa lição, vamos ver, o tópico vai dizer assim: Deus cumpre as suas promessas. Falamos no início dessa lição que o objetivo final é o cumprimento das promessas de Deus. Então veja que Deus vai nos despertar, né,
Esse despertamento vai servir para nós como uma evidência da nossa restauração espiritual, porque vamos estar em atividade e vamos agora chegar no objetivo final, que é o cumprimento das promessas. Então, vamos repetir o que falamos no início. Deus tem sempre o objetivo final de cumprir a obra que ele começou. E é aquilo que ele prometeu. Que vai restaurar a terra, que vai mandar o seu filho novamente para vir buscar a sua igreja. Então, essas promessas, Deus tem, vamos dizer assim, o compromisso de cumpri-las. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre. Então, quando as atividades que Deus deu a cada um de nós são executadas, a gente entende, devido ao despertamento que ele mesmo nos deu. Então, significa dizer que estamos próximos dos cumprimentos das promessas de Deus, né? Então, Deus ele é fiel para cumprir suas promessas. E nas promessas, irmãos, vem as bênçãos, né? Queremos ser alcançados pelas bênçãos do Senhor. Não fazemos as nossas atividades visando as bênçãos, mas como a fidelidade de Deus e o amor dele é tão grande, que no fechamento e cumprimento das suas promessas, vêm as bênçãos para aqueles que também foram fiéis a Deus e estavam prontos ali, despertados para cumprir as suas missões, né? Veja que Deus ele não é injusto, né? O próprio texto vai dizer lá em Hebreus que Deus não é injusto para esquecer do trabalho das vossas mãos, né? Então vamos ver aqui um texto da palavra de Deus que se encontra em Efésios, capítulo 1, verso 18, vai dizer assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Entende, irmãos? Esse versículo fecha tudo que eu falei, né? Vou repetir. Tendo iluminado os vossos olhos, ou seja, a ação de Deus, né, em nos iluminar, ou seja, aquela força que eu falei no início, que nos impulsiona, que nos desperta, né? Os olhos do nosso entendimento, a gente começa a entender que precisamos atuar, né? Nos dá uma esperança de uma herança. Vai vir a herança. E o que é a herança? Aquilo que está sendo guardado para um dia ser dado aos filhos, né? Hoje, se um pai de família tem filhos, aquilo que ele tem de herança, se ele tem uma casa, se ele tem um carro, qualquer que seja o bem, quando ele morre, os filhos recebem de herança. Então, fazendo uma comparação a essa situação humana, quando Deus fala de herança, claro que é muito mais do que qualquer coisa humana, né? E na morte de Cristo, essa herança foi para nós garantida. Então veja, irmãos, que no cumprimento das suas promessas, receberemos a bênção da herança de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então essa lição é riquíssima em fazer a gente entender que somos importantes para Deus, estamos sendo despertados por Deus e no objetivo final de cumprir as suas promessas, né, virá as bênçãos do Senhor, que é a sua herança em nossas vidas. Entrando agora, meus amados irmãos, no tópico 4 da nossa lição, é o último tópico. Vamos fazer agora o fechamento. O título vai dizer assim: o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Essa é a segunda evidência do despertamento espiritual que Deus promove em nossas vidas, estudadas na lição de hoje. A primeira foi: o despertamento traz o impulso, ou seja, nos impulsiona a sair da situação de sono.
né? Por isso que o nome é despertamento. Então, a gente volta a fazer aquela atividade, volta a cumprir aquela missão que Deus nos deu. A gente não fica parado, né? A gente não fica acomodado. E a segunda é essa. O despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. Lembra que a gente falou na verdade prática da lição, diz assim: o despertamento espiritual é uma consequência à submissão à vontade de Deus. Então veja que esse despertamento promove uma submissão em nossas vidas à vontade de Deus, né? E a vontade de Deus é o que? O cumprimento da sua palavra. É estarmos prontos para cumprir a sua palavra, obedecer a sua palavra. Isso foi exatamente o que aconteceu com o rei Ciro. Existia uma palavra, né, lá em Jeremias, que Deus iria levantar Ciro. E eu acredito que o rei Ciro ficou sabendo dessa promessa, conheceu Deus através da vida de Daniel, né? Ficou sabendo dessa promessa e esse conhecimento da palavra tornou o rei Ciro submisso à vontade de Deus, obediente à vontade de Deus, ao ponto de fazer o que ele fez, como o rei, liberar o povo, liberar os recursos, como já falamos na lição de hoje. E essa mesma vontade de submissão deve estar nas nossas vidas, não é? Porque, como eu falei também, tudo que fazemos para Deus, seja ela uma atividade, seja ela uma oração, e seja ela a própria leitura da palavra de Deus, a busca no conhecimento, toda essa força vem de Deus, não é? E para quem acha que isso é muito difícil, que isso é muito pesado, eu quero ler aqui um texto para os irmãos, que diz assim, 1 João, capítulo 5, versículo 3, vai dizer assim: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O verso 2 vai dizer assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então, meus irmãos, veja que por guardarmos os mandamentos de Deus, por sermos obedientes à palavra de Deus, sermos submissos à palavra de Deus, estamos dispostos a obedecer. Um dos significados da palavra submisso, eu procurei aqui, disposição para obedecer a uma ordem. Então, estarmos dispostos a obedecer esta ordem vai nos tornar filhos de Deus, vamos ser reconhecidos que somos filhos de Deus, né? E o cumprimento desses mandamentos não é pesado para ninguém, ou seja, ninguém pode chegar e dizer assim: eu não consigo cumprir tal mandamento, porque a própria palavra de Deus vai dizer que os mandamentos dele, do próprio Deus, não é pesado. Dá para cada um de nós fazermos. Basta a gente ter essa disposição de obedecer e buscarmos essa disposição em Deus, porque vem de Deus. Entendeu, irmãos? Então, veja que Deus prepara tudo para nós, né? Deus está disposto a nos dar essa disposição, Deus está disposto a nos ensinar a cumprir, a nos ensinar a executar as suas missões que Ele nos dá. Então, assim, tudo está nas mãos de Deus, facilitado, vamos dizer assim, para a gente só chegar lá e usar, só chegar lá e fazer, né? Não tem desculpa, não adianta a gente ficar dizendo: é pesado, é difícil. Não, Deus prepara tudo, deixa tudo prontinho para que a gente consiga fazer e passe pela história da nossa vida, nos dias atuais, na situação que estamos vivendo, tudo que estamos vendo e ouvindo, a gente faça com que a luz de Cristo resplandeça na nossa vida, ou seja, que a gente não deixe passar no escuro, passar em vão, passar dormindo, que a gente esteja despertado para que Deus nos use. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, finalizar essa aula agradecendo mais uma vez, primeiramente a Deus, né, a minha família, a todos que me ajudam, a vocês que têm
respondido através de mensagem. Eu quero pedir aos irmãos que já se inscreveram neste canal, que a gente coloca os vídeos, né? Se inscreva novamente, porque a gente fez algumas correções e vai ser necessário que você se inscreva novamente. E para você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, dá o seu like, se inscreve no canal, porque toda vez que a gente mandar alguma novo vídeo, você vai estar recebendo. Tá bom? Então eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês, a todos de forma geral, a Deus, e vamos agora para a próxima aula, domingo que vem, se Deus assim permitir. A paz do Senhor para todos, até a próxima.